Valor milionário perto de pingar no Fluminense, Tricolor está aguardando proposta de clube inglês por craque da sua equipe. Também tem uma novidade, né? Uma notícia que saiu ao longo dessa segunda-feira de que o Fluminense estaria interessado no Felipe Coutinho. Será que o Fluminense vai dar esse chapéu no Vasco da Gama e vai trazer a cria dos caras para as Laranjeiras? Vamos falar bastante sobre isso nesse vídeo e também mudanças na equipe tricolor que podem acontecer para o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a Central traz para você e vamos falar do Flusão. A notícia saiu no começo da tarde dessa segunda-feira e pegou muito o tricolor de surpresa, a começar por esse que vos fala, porque o GE Globo trouxe a informação de que o Fluminense é um dos clubes interessados em contratar o meio-campista Felipe Coutinho. Coutinho, jogador com carreira extensa pela seleção brasileira, está em final de contrato com o Aston Villa, já conseguiu a rescisão por lá e deve voltar ao futebol brasileiro. O Vasco da Gama, clube que o formou, é o principal interessado, é o clube que tem negociações, inclusive bem avançadas com o jogador, mas o GE traz a informação de que Fluminense e Botafogo ficam de olho na situação e têm interesse em contratar o jogador. A publicação, no entanto, confirma, né, que a probabilidade maior é que o Felipe Coutinho retorne ao Vasco nesse momento. Saíram informações nas últimas semanas, né, de que ele já estaria negociando uma situação já avançada com o Vasco da Gama, mas teria feito duas exigências, né, de que o Vasco trouxesse dois jogadores junto com ele para a equipe, que seria o volante Souza, jogadores que atuaram com ele, né, no período do Vasco antes dele sair para a Inter de Milão, né, o volante Souza estava lá no futebol da Turquia, e também o Alex Teixeira, né, esse que jogou recentemente novamente no Vasco, está sem clube desde ser dispensado justamente do Vasco da Gama, e aí surge essa informação do GE de interesse do Fluminense nesse atleta, tá? Vamos lá, falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro de tudo, eu tenho um pouco de receio, assim, de dúvida quando eu vejo essa informação do Fluminense interessado nesse atleta, porque é algo que, assim, a gente nem cria muita coisa na cabeça quanto a isso, porque todo mundo sempre ouviu falar e sempre soube que o Coutinho está bem encaminhado para retornar para o Vasco, né? Ele sempre se declarou vascaíno, sempre disse que tem esse interesse em retornar para lá, então tem as negociações já, e me pega bastante de surpresa ver o nome do Fluminense nessa situação. Pode ser, claro, né, aquela cavada de empresário, claro, para fazer com que o Vasco acelere as negociações, aumente o valor ali a pagar pelo jogador, ou pode ser de fato o Fluminense realmente interessado em fazer essa contratação. Falando tecnicamente, olhando para dentro de campo, né, campo e bola, seria bom o Fluminense contratar o Felipe Coutinho? Gente, vamos lá, a gente tem que separar essa situação, ao meu ver, em dois cenários distintos, tá? Primeiro de tudo, tecnicamente, o Felipe Coutinho é um baita jogador, tá? É um jogador de seleção brasileira, não vem numa boa fase ultimamente, né? Não vem tendo grande destaque internacionalmente, mas é um grande jogador. Seria um upgrade para qualquer equipe brasileira, incluindo o Vasco e, claro, o Fluminense também, né? A gente está tendo problemas de criação, problemas ofensivos na equipe. Então, seria um ótimo jogador. Aí teria que ver, claro, questão de salário, quanto que ele viria para ganhar, etc e tal, se caberia no orçamento do Fluminense. Só que, por outro lado, a análise que eu faço do Fluminense hoje, o Fluminense não vive boa fase, a gente sabe muito bem disso, a gente está bastante incomodado e insatisfeito com o Fluminense, é de que o Fluminense precisa ir por um outro caminho. O Fluminense precisa de duas coisas, ao meu ver. Primeiro, reforçar o seu sistema defensivo. A gente tem muitos problemas na defesa, tá chegando o Thiago Silva, mas já falei aqui em algumas vezes. Eu acho que só o Thiago Silva acaba não resolvendo. Tá? Então precisa melhorar o sistema defensivo. Para mim, o foco principal de contratações do Fluminense tem que ser para esse setor. E o Fluminense precisa rejuvenescer o elenco. Tá? Precisa de jogadores mais jovens, com mais vigor, com mais intensidade para combater. A gente vê, cara, o Fluminense hoje, o meio-campo do Fluminense, posição do Felipe Coutinho, o meio-campo do Fluminense hoje é dominado e engolido fisicamente por qualquer equipe do futebol brasileiro. Então a gente precisa desse vigor físico. O Felipe Coutinho não traria isso. Repito, é um jogador tecnicamente de muita qualidade. Com a bola no pé e tal, ele varia muito o nível do time do Fluminense. Ele entraria, ao meu ver, ali na posição do Keno, que não vem bem. Perfeito. Só que eu acho que o Fluminense tem outras prioridades nessa janela que não deveriam ser o Felipe Coutinho, né? Claro que se tiver oportunidade, ok, mas tem que ter outras prioridades. Se isso for impedir o Fluminense de trazer jogadores mais jovens, de maior intensidade, principalmente volantes e zagueiros, que é o que a gente precisa com maior urgência,
aí eu sou muito contra essa contratação, mas eu quero, claro, que você que está aí assistindo, deixe a sua opinião. Você gostaria de ver o Felipe Coutinho com a camisa do Fluminense? Eu tenho um ponto positivo nisso tudo, né? O Fluminense não tá bem nesse ano e tal, mas seria muito bacana ver a gente jogando essa água no chope dos vascaínos, já tão felizes da vida com a possível contratação do Coutinho. Claro, pela rivalidade, seria gostoso ver o Fluminense botando água nesse chope, mas acho que a gente tem outras prioridades no momento. Quero trazer agora algumas informações importantes referentes à próxima partida do Fluminense contra o Cruzeiro lá no Mineirão. A gente tem uma série de jogadores suspensos, farão com que o Fernando Diniz faça mudanças, mas pode haver mais mudanças além dessas. A gente vai comentar sobre isso bastante nesse vídeo, só vou rapidamente lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse link você fica por dentro de tudo que está acontecendo com o Tricolor na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então você que está aí ligado na Central, corre no comentário fixado, clica no link que lá está, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir para vir fazer parte junto com a gente. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre essa situação. O GE traz um panorama geral dessas possíveis mudanças que o Fernando Diniz pode fazer na equipe para o jogo contra o Cruzeiro. É importante frisar, tá, que o André ainda não está disponível, se recuperando de lesão, ainda não deve ter condições físicas de ser relacionado para essa partida. E além dele, Lelê também, né, está se recuperando de lesão. São dois jogadores machucados que ainda não voltam para esse jogo. O Lelê não deve voltar nem nessa temporada, inclusive. Mas além deles, o Fluminense tem outros 4 desfalques, tá? A gente já sabe do John Arias, que está com a seleção colombiana, vai disputar a Copa América, não vem jogando os últimos jogos. E além disso, Guga e Ganso tomaram o 3º cartão amarelo na derrota contra o Atlético Goianiense e estão suspensos para esse jogo, além do Felipe Melo, que foi expulso naquela confusão ali no final, também vai cumprir suspensão e não poderá atuar contra o Cruzeiro. Então são 4 jogadores, né, além do André e do Lelê, claro, que não vão poder atuar, e aí a gente para analisar aqui, né? O Guga é reserva, então beleza, deve jogar o Samuel Xavier ali na posição, isso acaba não alterando grandes coisas. No lugar do Felipe Melo, a grande tendência é que o Thiago Santos assuma a vaga ao lado do Marlon. Na vaga do Paulo Henrique Ganso, quando ele não joga, em geral, entra o Renato Augusto por ali. Então a tendência é que o Renato Augusto jogue no meio-campo no lugar do Paulo Henrique Ganso, e no lugar do John Arias, quem vem sendo titular é o atacante Marquinhos, normalmente formando trio de ataque com Keno e Germancano. Só que o GE traz pra gente, tá, algumas outras informações importantes. Primeira delas, sobre o Felipe Melo, é que o Felipe Melo está suspenso para esse jogo, não vai poder atuar, mas é uma atualização importante que eles trazem pra gente, de que ele tá com um problema no joelho e na panturrilha, então vai acabar sendo positivo, vamos botar assim, esse desfalque dele nesse jogo, porque ele vai ter mais tempo para se recuperar desses problemas físicos, tá? Segundo o GE, na partida contra o Juventude e na partida contra o Atlético Goianiense, em ambos os jogos o Felipe Melo jogou no sacrifício por conta dessa lesão. Para mim ficou muito nítido, né, vendo o jogo contra o Atlético Goianiense, no momento que ele é substituído, você vê ele claramente mancando, né? O Felipe Melo vem jogando no sacrifício e isso é algo que me incomoda muito, porque para mim isso ilustra muito bem a bagunça que foi o planejamento do Fluminense. Você chegar em junho precisando depender do Felipe Melo, que é um jogador de 41 anos, vai fazer 41 anos esse mês, é um jogador que a gente já sabe de todo o histórico físico, já sabe de todas as limitações físicas que ele tem. Você depender desse cara como seu melhor zagueiro nesse momento e precisar que ele fique jogando no sacrifício para o Fluminense conseguir tentar alguma coisa melhor, é algo que me incomoda muito, porque mostra como o planejamento foi mal feito. Jogaram todas as fichas no Thiago Silva, o Thiago Silva tá chegando, beleza. A partir de julho ele pode jogar, mas precisa de alguém para jogar ao lado do Thiago Silva. E o Thiago Silva vem pro lugar do Nino, na minha cabeça. Então precisava de alguém ali para pro lugar do Felipe Melo, porque é um cara que cada vez menos a gente vai conseguir ter em sequência dentro de campo. Isso para mim era muito nítido, o Fluminense ignorou isso no seu planejamento da temporada. E o GE também traz pra gente que as atuações do Marlon, zagueiro, e do Keno, atacante, na derrota contra o Atlético Goianiense, não agradaram nem um pouco ali o Fernando Diniz, a torcida também. Eu falo por mim, né? Eu tô revoltado com o Marlon desde esse jogo. Eu tô em contagem regressiva pro fim do empréstimo dele com o Fluminense, por sinal, que acaba, né, no final desse mês de junho. Eu não quero que o Fluminense renove esse contrato com o Marlon, pelo amor de Deus. Não quero mais ver o Marlon com a camisa do Fluminense. E o Keno também muito mal, né? Jogando muito abaixo, perdeu uma chance ali claríssima, que era fazer o 2-0, matar o jogo. São dois jogadores que podem acabar sendo substituídos pelo Fernando Diniz devido ao mau desempenho. Aí a gente tem que ver quem que entraria, né? No lugar do Marlon seria quem? O Antônio Carlos, já que o Thiago Santos já vai entrar.
tem o Antônio Carlos ou Manuel, né, para jogar ali, caso o Diniz opte por tirar o Marlon. No lugar do Keno é um pouquinho mais complicado, né, porque sem o John Arias, o Marquinhos, que é quem a gente botaria no lugar do Keno, já tá jogando, sobra quem? Douglas Costa, sobra o Isaac, né, o Isaac eu acho um jogador que ainda não tá pronto, o Douglas Costa é um jogador que sofre muito com lesões, com a questão física, ainda não mostrou a que veio no Fluminense, então acho que a situação tá bastante delicada para nós, poderia ter uma opção de botar o John Kennedy junto com o Germancano, enfim. Vamos ver o que o Fernando Diniz vai preparar para esse jogo, mas fato é que Marlon e Keno não agradaram contra o Atlético Goianiense e podem, além dos desfalques do Fluminense, podem também não atuar nessa partida contra o Cruzeiro. Eu quero, claro, saber de você que está aqui assistindo qual escalação você botaria em campo para o Fluminense voltar a vencer, né? É essencial que o Fluminense volte a vencer contra o Cruzeiro lá no Mineirão na próxima rodada. Comenta aqui embaixo qual escalação você colocaria em campo para esse jogo. Valor milionário no Fluminense, Tricolor aguarda proposta de clube inglês que vem avançando em negociações com destaque do Fluminense. Será pauta, a gente vai debater bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Eu só vou rapidamente, antes, aproveitar para dar, claro, aquela moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está ligado aí na Central para deixar o seu comentário falando do seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Manuel Caetano, de Natividade, no Rio de Janeiro, para o Paulo Márcio, de Vila Velha, no Espírito Santo, para o da Mata, de Petrópolis, para o Francisco Miranda, de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, para o Evandro, de São Gonçalo, para o Assis, de Manaus, Amazonas, e para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro. Um abração para a galera ligada aqui na Central. Convite, claro, para você tá aí assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos falar dessa informação porque pode estar pintando valor milionário no Fluminense. De acordo com o jornalista Jack Talbot, que é um jornalista inglês, o Fulham continua conversando com o volante André e o Fluminense aguarda uma proposta pelo jogador, tá? Ele traz pra gente que as discussões entre o jogador e o clube inglês progrediram muito bem, mas até o momento nenhuma oferta foi apresentada e o Fluminense fica nessa expectativa, né? A gente sabe que o Fluminense conta com a venda do André nesse meio do ano, é uma coisa triste, ruim, né? Porque a gente tá vendo a falta que o André faz no time do Fluminense, nesse momento agora ele tá machucado, não tá jogando, mas o Fluminense conta com essa venda, o Fluminense precisa vender o André para fechar o ano no verde, né? Para não fechar em déficit, fechar em superávit. E aí a gente também lembra, né, da aposta, vamos botar assim, que o Fluminense fez ano passado. E aqui foi muito apoiada por nós, tá? O Mário Bittencourt recusou uma proposta do Liverpool de 30 milhões de euros no ano passado porque queria manter o André até o fim do ano para o Fluminense conquistar a Libertadores. Conseguimos conquistar, eu acho que a aposta foi certíssima e agora é tentar vender o André. Será que a gente chega novamente nos 30 milhões de euros? Seria uma boa proposta, né? 30 milhões de euros dá 174 milhões de reais. É o valor que tem as informações, que é o quanto o Fluminense está querendo, está pedindo pelo volante André. Espero muito, né, que o Fluminense consiga convencer o Fulham a pagar esse valor, essa quantia, porque é quanto o André vale, ele vale isso mesmo, um jogador de seleção brasileira, por mais que não tenha feito em 2024, enquanto estava em campo, tão bom quanto o 23, 22 dele, ainda é um baita jogador, é um jogador nível seleção brasileira, então o preço é esse mesmo, é 30 milhões de euros, e aí é ver se o Fluminense vai conseguir esticar essa corda para que o Fulham faça essa proposta nos valores, né, nos moldes semelhantes àquela que a gente já recusou do Liverpool no meio do ano passado. Fato é que o André dificilmente não será negociado nesse meio de temporada. Repito, o Fluminense conta com essa venda, o jogador também fez o acordo de não sair ano passado para ficar até o final do ano, mas ele tem a vontade, o interesse, o desejo de jogar no futebol europeu, então a gente deve estar vendo os últimos momentos de André tendo contrato com o Fluminense, né? Porque ele tá machucado, não tem jogado, mas tendo contrato com o Fluminense seriam os últimos momentos do volante André no Flu. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Te convido, claro, a deixar um comentário sobre todas essas informações aqui pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.